Ele é advogado, professor, vereador e agora secretário municipal. Estou falando aqui do Wellington Bessa, Dr. Wellington Bessa, secretário municipal de educação, está aqui conosco para debater no Papo Dinâmico que está começando agora. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos começando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje com o Dr. Wellington Bessa, vereador, licenciado, porque agora é secretário municipal de Educação de Goiânia. Dr. Wellington, obrigado pela presença, muito boa noite. Muito boa noite, professor Daniel, a todos os telespectadores. Para mim é um prazer voltar aqui no Papo Dinâmico para esse bate-papo com o senhor. Exatamente, você já esteve aqui falando com a gente sobre direito do trabalho, sobre reforma trabalhista, né, na verdade. Exatamente. Nós falamos aquela vez e esse programa está inclusive disponível na internet, né, se você quiser ir lá no YouTube, lá no perfil do programa Papo Dinâmico, você vai encontrar lá esse programa lá, que está lá integralmente disponível para você assistir, baixar e compartilhar. Professor Wellington, secretário municipal de educação, mas peraí, antes de falar disso, o que aconteceu? Parece que houve uma reviravolta aí na prefeitura, o que aconteceu? Na verdade, houve algumas alterações no quadro de auxiliares do prefeito Rogério Cruz, que é natural dentro de uma estrutura administrativa, de uma capital tão grande e complexa quanto Goiânia. Nós tivemos uma eleição um pouco diferente em razão do adoecimento do então candidato Maguito Vilela, e após o início do mandato, nós tivemos a infeliz notícia, né, do falecimento, e viram o Rogério Cruz a assumir a cadeira de prefeito de Goiânia. Então, naquele momento, havia uma composição dos quadros de auxiliares, do secretariado, e é natural que no decorrer da gestão haja essas alterações, né? Então acabou que foi composto também o governo para atender uma expectativa de que o Maguito assumiria. Aí com a confirmação, felizmente, né, todos nós lamentamos, do falecimento do governador, digamos assim, Maguito Vilela, que na verdade foi eleito prefeito. Aí, na confirmação, então, o prefeito Rogério Cruz foi confirmado, né, como prefeito titular e não mais como interino. E aí havia necessidade, então, de uma reorganização em função do perfil dele, foi isso? Isso, e essas alterações foi feita até de maneira muito sutil. Então, inicialmente, o prefeito Rogério Cruz fez algumas alterações pontuais, né, nesse quadro de secretariado, sem, contudo, deixar de cumprir e deixar de se comprometer com o plano de governo que foi utilizado na campanha. Então, segue o mesmo plano de governo. Houve essas pequenas alterações, acabou que depois alguns secretários ligados ao MDB deixaram suas respectivas pastas, mas eu tenho absoluta certeza que o Rogério procurará também nomear aí pessoas qualificadas, assim como eram os antigos secretários, ele também vai encontrar aí pessoas qualificadas para compor essas respectivas pastas. Para encerrar esse assunto, quem saiu do governo? O PMDB todo saiu do governo ou saiu um setor do PMDB, um grupo do PMDB? O PMDB continua, de certo modo, no governo? Na verdade, alguns secretários, igual o senhor bem disse, deixaram, né, os seus cargos, as suas pastas, acompanhando o posicionamento do presidente estadual, Daniel Vilela, né, que entendeu naquele momento que não mais gostaria de continuar a apoiar a atual gestão. E nesse grupo, alguns secretários, né, foram, alguns ficaram, inclusive alguns secretários executivos, inclusive filiados ao MDB que disputaram a eleição de 2020, agora permaneceram no governo. Então, existem diversos secretários executivos, principalmente, que continuaram na gestão. E os vereadores, os 6 vereadores da bancada do MDB, que é a maior da Câmara, anunciou também um apoio à gestão do Rogério Cruz e estão na base hoje do prefeito de Goiânia. Claro, você não é o prefeito, mas podemos, assim, admitir, então, que o projeto que foi eleito, o projeto que o povo votou e elegeu continua, então, vigente na administração municipal. Sim, o prefeito Rogério Cruz ele tem afirmado isso, foi um compromisso que ele fez na campanha, tem cumprido e todos os projetos trazidos no plano de governo serão implementados, se Deus nos abençoar.
Agora, você é um dos vereadores mais bem votados de Goiânia, parabéns, eu acho que é a primeira vez que eu tenho sim a oportunidade de falar em público, já falei até por telefone, mas em público, parabéns pela eleição. E como foi receber esse convite para assumir a Secretaria Municipal de Educação do município? Eu conheci o prefeito Rogério Cruz na campanha, especialmente no segundo turno. Nós estivemos juntos, apoiei a chapa no segundo turno e nós começamos uma conversa muito franca, muito aberta e propositiva a partir de janeiro. Então, a partir de janeiro eu comecei a levar as demandas, principalmente daqueles segmentos que eu represento, né, associações, sindicatos, setor produtivo. E nessas demandas que eu levei para ele, nós começamos também a conversar sobre gestão, possibilidade de eu estar ou não na base do governo. E nessas conversas, né, após o afunilamento dessas conversas, no mês de fevereiro, ele me fez uma sondagem se eu aceitaria compor o governo na condição de auxiliar da gestão. Eu disse ao Rogério que eu acredito muito na sua boa intenção de fazer um ótimo governo por Goiânia e disse que, dependendo do local, teria sim essa disponibilidade para ajudar. E agora, no mês de março, ele me fez esse convite para uma área que eu adoro, que é a área da educação. Eu sou educador, como o senhor bem sabe, sou professor da PUC aí desde o ano de 2010, ministro aula aí desde os 24 anos. É uma área que eu gosto muito, advogo na área educacional também, né? Então, tenho uma experiência em gestão também. Então, para mim é importante uma pasta dessa pelo desafio, pela possibilidade de fazer um excelente trabalho, né? E principalmente numa cidade igual Goiânia, que tem as suas demandas, tem as suas necessidades. Então, eu acredito que a pasta da educação, ela poderá sim ter um trabalho melhor realizado, e para isso nós trabalharemos muito, com muito planejamento, com muita gestão, para que a gente possa aí sanar o déficit de vagas, para que a gente possa melhorar a qualidade da nossa educação, possibilitar uma melhor formação dos nossos profissionais, não só professores, mas auxiliares também da educação, e melhorar os nossos índices aí de avaliação junto à IDEB. Eu te conheço há muito tempo já, pelo menos uns 25 anos eu imagino que eu te conheço. Praticamente te conheci criança, né? Agora, você teve experiência sempre na educação, como profissional, trabalhador na PUC, Goiás, professor na PUC, advogado, e também você coordenou o núcleo de prática jurídica, que é um núcleo de formação, né? que coordena. Além disso, teve experiência no PROCON, que é uma experiência com o povo mesmo, que trabalha diretamente com o interesse popular e tal. Quer dizer, você tem uma rica experiência profissional, tanto administrativa como docente, né? E também política, digamos assim. Mas a Secretaria Municipal de Educação cuida de crianças, né? CMEIs, que é educação infantil, e basicamente ensino fundamental, até a 9ª série, né? Você se sente, assim, também experiente para cuidar desse tipo de formação? Professora, a experiência ela é adquirida no dia a dia, né? Eu acho que não tem hoje ninguém completo, né, de conhecimento e com preparo, digamos que sem possibilidade de melhoria. Obviamente, eu me sinto nessa condição também, sou um eterno aprendiz e um eterno estudioso. Eu gosto de estudar e me preparar para qualquer desafio. A pasta da educação é uma pasta complexa. Como o senhor bem disse, hoje nós temos, dentro da responsabilidade da atribuição municipal, nós temos o ensino infantil, que guarda consigo as suas peculiaridades, nós temos o ensino fundamental, primeiro e segundo ciclo. Então, realmente, é uma pasta complexa, com demandas complexas, demandas técnicas, né? Mas eu acredito sim que nós iremos, eu digo nós porque eu conto também com todo o meu quadro técnico, e eu digo que a Secretaria Municipal de Educação tem um excelente quadro de profissionais, né, de professores, de gestores. Então, acredito sim que hoje estou preparado para esse desafio. Quero implementar uma gestão eficiente, gestão de processos, de fluxos, para que a gente possa ter um resultado final, que é o resultado pedagógico, que é o mais importante, bom dentro do nosso município. Perfeito, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e vamos saber do secretário de Educação do município de Goiânia, o Wellington Bessa, né? Quais são os projetos, programas que ele pensa aqui para a educação em Goiânia. Daqui a pouquinho a gente volta.
De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. E também nós estamos no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, também no canal da PUC TV Goiás e nos perfis, no perfil nosso nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Hoje estamos recebendo aqui o secretário municipal de Educação, o Wellington Bessa. Então, secretário, quais os principais desafios encontrados hoje na secretaria? Professor, nós temos alguns, né? Primeiro, nós temos um desafio até mesmo no que tange ao déficit de vagas, né? Nós temos hoje na educação infantil um quantitativo expressivo de alunos querendo a sua vaga num CMEI, por exemplo, nós não temos. Então, o primeiro desafio é acabar, zerar esse déficit de vagas na rede, de CMEIs também em escolas, né? Então, primeiro, nós temos aí um desafio de retomar obras que estão paradas desses CMEIs. Então, eu já pedi um levantamento, hoje é o meu estou aí em 7º dia, né, de gestão, mas eu já pedi um levantamento dessas obras paradas e pedi um levantamento jurídico também e administrativo e como retomar isso da maneira mais célere. Nós temos o projeto de expansão também no número expressivo de CMEIs para aumentar a vaga em CMEIs já existentes. Nós temos um projeto também de construção de 20 novos CMEIs para que a gente possa zerar esse déficit de vagas. Então, é algo que a gente tem que fazer de maneira imediata para conseguir colocar essas crianças efetivamente dentro da escola. Nós temos também um desafio que é a formação continuada de professores e de auxiliares. Eu acho que a formação humana ela é essencial para que você tenha dentro da gestão um quadro qualificado e você alcance o seu cliente, o destinatário final desse serviço que o serviço público presta, né? Então, na educação, nós temos que investir em pessoas, porque quem forma, quem educa são pessoas. A estrutura física ela é essencial, senão a gente não consegue colocar essas crianças dentro das nossas unidades, né? É essencial que a gente tenha todos os equipamentos, mas o principal na educação é o professor e o auxiliar. Então, nós iremos investir na formação desses profissionais. Hoje nós já temos um núcleo de formação, mas nós iremos investir, né, em pessoas, nós vamos investir em tecnologias para que a gente possa, dentro de Goiânia, ter um centro de formação de excelência de profissionais em educação. Nós iremos investir também em meios tecnológicos. A pandemia ela deixa um legado, né, um legado ruim, né, que são os efeitos sanitários de saúde. Como é que está a educação municipal com essa pandemia? Os alunos estão indo à escola, estão assistindo aula pelo sistema remoto? Como é que é? Hoje nós temos um sistema de aprendizagem virtual híbrido, né? Então hoje nós temos a videoaula, mas os materiais são entregues diretamente na escola para aqueles que não conseguem acessar. Então, é um ambiente virtual de aprendizagem híbrido, né, que é o AVA, que nós chamamos. Então, existe esse fornecimento desse conteúdo online, mas nós sabemos da dificuldade das crianças em absorver esse conteúdo e aquele prejuízo causado também pelo convívio social na escola. Então, uma criança de 3 anos, por exemplo, 4 anos, ela aprende não só o conteúdo ou o conteúdo lúdico, mas também com convívio, né, com as outras crianças, com aproximação. Então, é essencial que tenha, né, o retorno às aulas presenciais. Mas nós sabemos que hoje nós temos um grave problema que é essa pandemia. Então, enquanto nós não tivermos um ambiente saudável, seguro, no que tange à saúde e à sanidade, nós não temos como promover esse retorno, né? Mas hoje nós temos esse ambiente virtual e pós-pandemia nós pretendemos fazer com que essa experiência de aulas virtuais, né, seja aprimorado e que nós consigamos implementar isso de maneira definitiva na educação. Então, para a gente poder utilizar da educação presencial e esse legado virtual, se assim pode dizer, a gente incluir ele também como uma rotina na educação municipal. Todas as escolas municipais de Goiânia hoje estão conectadas à internet? Hoje sim. Todas. Tem Wi-Fi também? Wi-Fi não, mas todas as instituições têm sim acesso à internet. E esse espaço que tem internet na escola está sendo usado para os alunos fazer estudo remoto ou não? Ou os professores que estão dando aula de lá? Não, os professores hoje nós temos um ambiente, um laboratório em que essas aulas são gravadas ou fornecidas para esses profissionais. As escolas, desde março do ano passado, não têm aulas presenciais. Hoje, com esse novo decreto de 14, nós retornamos com os profissionais administrativos, os auxiliares, para que haja o atendimento à comunidade, eventuais
cidadãos que procurem aquela unidade e também para atividades que nós temos, como é o caso da entrega do kit merenda, né, que a secretaria pegou aquele valor que era destinado à merenda escolar, fez uma avaliação e aquilo que era gasto com a merenda foi transformado num kit, né, envolvendo alimentos e que são fornecidos às famílias. E esse kit ele é retirado diretamente na unidade escolar. Então hoje nós voltamos a partir da última semana com esses profissionais, respeitando todos os protocolos de segurança e reafirmando aos gestores das unidades que é atribuição dele fazer com que tenha todos os equipamentos de segurança, os EPIs, álcool em gel, máscara, e que adote e cumpra com todos os protocolos de segurança também. Você disse que tem lá um núcleo de qualificação. Como é que funciona esse núcleo? Ele reúne os professores e dá treinamento para eles ou terceiriza esse serviço, contrata escolas para dar esses cursos de qualificação? Hoje nós temos uma parceria com o Instituto, né, que auxilia nessa formação. O que nós pretendemos fazer, professor, é fazer com que a gente tenha mais parcerias, né? A parceria ela é importante, principalmente com entidades da iniciativa privada. É importante que nós tenhamos essas parcerias, mas mais parcerias e que nós tenhamos também mais investimento por parte da pasta, por parte da prefeitura municipal nessa formação de professores. Eu acredito que, como eu disse, a formação de pessoas é essencial para que a gente consiga melhorar os índices, é essencial que a gente consiga melhorar a qualidade da educação. Então, eu acho que a melhoria da educação, ela passa pela melhoria da formação dos profissionais. Você falou duas coisas que me deixaram bastante curioso aqui. Você falou AVA, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem, e também de produção de conteúdo. Os professores hoje da rede municipal estão capacitados para usar o AVA e para produzir conteúdo para a internet de forma didática, de tal modo que os alunos possam ficar interessados, digamos, curiosos com aquilo, né? Porque muita coisa disponível às vezes na internet é enfadonho, chato e tal. Então, para produzir um conteúdo assim de forma atrativa, agradável, os professores estão preparados para isso? A pandemia ela nos pegou de uma maneira muito rápida, né? Obviamente nós não tivemos um tempo que seria adequado para fazer um preparo, para fazer a implantação. Mas nossos núcleos, nossa superintendência pedagógica, ela de maneira bem rápida, ela interveio, ela fez com que fosse feito essa facilitação dessas aulas, dessas teleaulas, né, dessas aulas não presenciais, esse ambiente virtual, e implementou também, tem feito a avaliação desse conteúdo, tem feito a avaliação dos professores, tem implementado métodos e maneiras para que esse aluno ele obtenha da melhor maneira possível esse aprendizado. Então hoje é feita essa avaliação, é feito esse trabalho pela superintendência pedagógica para que sim o aluno receba um conteúdo de qualidade. Ok, você já compôs sua equipe lá? Lá tem, além do secretário, tem um grupo lá, né, um conjunto de auxiliares. Já compôs a sua equipe toda? Não, nós não fizemos nenhuma alteração no quadro, okay. no quadro de superintendentes, diretores, gerentes, porque justamente nós pretendemos fazer uma análise, né, de todos os nossos profissionais. São profissionais com experiência, são profissionais... São da própria casa, da secretaria? Os gestores são cargos de confiança. Então tem alguns que são da rede, né, outros são de outros órgãos da prefeitura, outros são nomeados como cargos de confiança, mas não fazem parte do quadro municipal. Mas todos os profissionais eles estão sendo avaliados, nós estamos fazendo o levantamento de cada gerência, de cada diretoria, de cada superintendência, para que a gente possa avaliar o trabalho e ver eventualmente a necessidade de substituição ou não. Os diretores ainda são eleitos pela comunidade? Os diretores das escolas, das unidades, sim, são feitas eleições, né, com quórum mínimo, e a comunidade elege o diretor. Certo. E você já teve reunião com os diretores todos? Hoje, nós tivemos uma reunião com os gestores da unidade, gerentes, diretores, superintendentes. Hoje nós temos tido uma conversa com os diretores e com os superintendentes e com alguns gerentes, e vamos chegar também nos diretores, né? Essa interlocução com os diretores, ela tem sido feita pelas regionais, né, pelas coordenações regionais e pelo diretor pedagógico. Mas nós iremos sim travar esse diálogo para que a gente consiga alcançar quais são as demandas, quais são as dificuldades de cada unidade e de acordo com cada regional.
Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos e vamos prosseguir nessa discussão. Agora sim, vamos bem objetivamente ver os diversos projetos e programas que o secretário já conseguiu eleger para a sua atuação na Secretaria Municipal de Educação. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e também no canal da PUC TV Goiás. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, pelo Twitter, Instagram e Facebook. Manda sua mensagem para nós, sugira tema aqui para a gente debater, sugere, né, também convidados, entrevistados que possam vir aqui e debater com a gente, como hoje estamos debatendo aqui com o secretário municipal de Educação, Dr. Wellington Bessa, doutor porque ele é advogado, a gente geralmente chama os advogados, os médicos, doutor, né? Então, são doutores, mas ele também é vereador de Goiânia, é professor e mais um monte de coisa. E agora secretário municipal de Educação do município de Goiânia. Então, a gente falava, né, inclusive no intervalo, a gente retomou essa discussão sobre a questão da informatização das escolas. Você já disse que as escolas, de um modo geral, têm laboratório de internet para postar os conteúdos que são produzidos pelos professores para que os alunos possam ter acesso a esses conteúdos e tal. Você também falou que o aluno, o pai do aluno, o responsável, vai lá na escola, pega o material para o aluno fazer em casa e esclarecer suas dúvidas, eu imagino que pela internet. Mas como é que o aluno tem acesso a esse conteúdo via internet? O laboratório, na verdade, em que é produzido o conteúdo, é um laboratório da própria sede da Secretaria Municipal de Educação. Então, o conteúdo ele é elaborado no laboratório da Secretaria e é transmitido, né, pelo sistema da Secretaria e o aluno acessa. Pela plataforma AVA, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Exato. Aí o aluno acessa pelo seu celular, pelo computador, mas utilizando a sua própria estrutura de rede e de equipamento. Na escola não tem Wi-Fi, você já falou que não tem Wi-Fi, mas algumas parece que tem. Para os alunos, não. Então, hoje nós temos aí um quantitativo bastante expressivo de unidades de ensino infantil, né, e de ensino fundamental. As escolas de ensino fundamental normalmente têm a rede Wi-Fi, as unidades de ensino infantil não, porque não tem essa necessidade de acesso. Só que nesse período da pandemia, as escolas elas não estão recebendo os alunos para a realização de atividade in loco. Entendi. As atividades são feitas de maneira remota em casa, né? Então, esses alunos eles não acessam a eventual rede das escolas. Você tem uma estatística de quantos alunos estão tendo dificuldade para ter acesso a esse conteúdo? Hoje, segundo levantamentos da Secretaria, cerca de 15% desses alunos têm dificuldade de acesso a esse conteúdo. Isso tem levado à evasão de estudantes? Os alunos têm desistido por causa disso? Não, professor. Atualmente, considerando inclusive a ausência de retorno das aulas presenciais, nós não tivemos ainda um índice de evasão nesse ano em razão dessa dificuldade. Mas nós iremos trabalhar, já temos um planejamento, um projeto, para que a gente possa monitorar e que possa também auxiliar esse aluno por ocasião do retorno das aulas. Porque, de fato, é uma preocupação que nós temos, é que quando houver esse retorno, esse aluno ele não se interesse ou venha a evadir em razão desse período difícil, né, que ele ficou fora presencialmente da aula. A gente vê aí com a pandemia que acho que a tecnologia da informação veio para ficar, né? Eu acho que quem não tiver tecnologia da informação, uma estrutura arrojada de tecnologia da informação vai ficar para trás. No seu plano de governo, você acabou de assumir, já teve reunião com diretores e tal, mas enfim, no seu plano de gestão aí da Secretaria Municipal de Educação, está incluso investir de forma pesada nessa área? Sim, nós temos como objetivo, junto, e para isso nós iremos buscar recursos junto ao Tesouro Municipal e também junto ao FNDE, recursos com o objetivo de trazer, de fato, uma melhoria do nosso sistema, né, de produção de conteúdo, da nossa plataforma de conteúdo digital. Já temos tido reuniões com empresas, temos tido reuniões com produtores de conteúdo, temos tido reuniões com os nossos gestores para discutir. Então, além dessa produção de conteúdo, nós precisamos de uma estrutura física e de rede, e assim como também nós temos estudado a busca de recursos para que a gente possa contemplar os alunos com os equipamentos. O ideal e o nosso sonho seria um dia
poder possibilitar a cada aluno um equipamento, assim como acesso à internet, para que ele possa receber esse conteúdo. Então, esse é o nosso sonho, nós iremos, já começamos a planejar isso, a projetar isso, e o nosso objetivo é, junto ao FNDE, conseguir recursos para implementar a cada estudante nosso um equipamento, um tablet, um notebook, um Chromebook, para que ele consiga acessar a rede com internet e ter acesso a esse conteúdo. Hoje nós temos essa dificuldade imposta pela pandemia, mas eu acho que é um legado que vai ficar essa vinculação com a tecnologia, essa vinculação com o aprendizado virtual, que será um ótimo complemento, na minha visão, à aula presencial. Eu estava olhando outro dia no site do FNDE e ele tem programa para isso, né? E muitas vezes não financia porque falta projeto. Sim. Né? E espero que não seja, não vai ser certamente aqui no município de Goiânia, esta dificuldade de apresentar projeto para captar recursos para isso, porque, na verdade, hoje o mundo todo está preocupado com isso, né? E certamente o Ministério da Educação também está preocupado com isso. Sim, nós já conversamos com o prefeito Rogério Cruz, inclusive o prefeito esteve em Brasília algumas vezes esse ano já em busca de recursos para investir em Goiânia, e a educação também é uma prioridade para o prefeito. Então nós já temos, inclusive, um pedido de uma agenda já no Ministério da Educação, o ministro da Educação que está em Goiânia, estará em Goiânia também essa semana. Então nós temos esse pedido de agenda para a gente falar exatamente desse capitaneamento aí de recursos, né? A gente vai em busca de recursos para a gente poder investir, e a tecnologia é uma das prioridades. Se a gente conseguir, de fato, esse ganho, né, tecnológico para os nossos alunos, para a nossa rede, vai ser algo muito bom para possibilitar esse aprendizado. PV, qual a plataforma que hoje os professores utilizam para... quer dizer, a secretaria utiliza, pelo que você falou, a secretaria que posta o conteúdo. Em qual plataforma? É uma plataforma própria da secretaria ou é terceirizada? É uma plataforma própria, né, um sistema, o AVA é uma plataforma da Secretaria Municipal de Educação, em que esse conteúdo virtual ele é postado. Mas nós iremos buscar melhorias, nós iremos buscar a possibilidade de ofertar um serviço de conteúdo, um serviço de aprendizado virtual melhor, né? Então nós iremos investir também nessa área aí, porque nós acreditamos que nós poderemos ter um resultado muito bom em complemento àquela formação presencial. Tá, o professor que produz o conteúdo, é o mesmo professor que dá aula para o aluno lá, ou tem um quadro de professores que produz esses conteúdos que são postados e os outros simplesmente só, digamos assim, comentam com os alunos? Como é que é feito isso nesse momento de pandemia? Porque você falou que a secretaria produz o conteúdo, né? Não é todo professor, não sei quanto tem 300 e tantas unidades, deve ter aí o quê? Uns 30 mil professores? No total? 30 mil professores. Não deve ser todos produzindo conteúdo. Não. O quantitativo é um pouco maior. Hoje nós estamos aí cerca de 10 mil profissionais. Né? Então o conteúdo ele é produzido pela secretaria, supervisionado pela diretoria pedagógica e a superintendência pedagógica, e não necessariamente o que produz é o mesmo que está apresentando esse conteúdo virtualmente. Mas o professor que está lá numa escola, lá na periferia, no José Décio Filho, Santo Hilário, esse professor que está lá, que não produz conteúdo, o que ele está fazendo durante a pandemia? Hoje ele tem essa vinculação pedagógica com a unidade, ele poderá assistir, participa de reuniões, ele participa também de atividades acadêmicas junto à superintendência, junto à diretoria pedagógica, mas esse especificamente, nem todos os professores estão nesse ambiente virtual. Tá, e os alunos desse professor, o que é que estão fazendo? Estão tendo acesso também pelo sistema AVA a conteúdos de aula e conteúdos redigidos por outros professores. Ah, tá ok. Tá bom, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de educação, da Secretaria Municipal de Educação Municipal, com um novo secretário, novo no duplo sentido da palavra, jovem, né, secretário, embora muito experiente, o Wellington Bessa.
Secretário, em relação ao assunto do bloco anterior, que a gente estava falando da questão do conteúdo, o professor, eu citei aqui a Escola José Décio Filho, só para esclarecer para o nosso telespectador que eu já fui professor lá no José Décio Filho, assim como no Madre Francisca também, né? Então, por isso que eu citei o José Décio. Dei aula de história lá um bom tempo. Então, o José Décio Filho, o professor que está lá hoje dando aula lá, ele participa de que modo hoje do processo aprendizado? Hoje o professor, ele continua a planejar, ele continua tendo as suas reuniões com os coordenadores e postando o conteúdo. Esse professor do José Décio Filho, ele não dá aula online. Então, essa aula online, ela é fornecida por alguns professores que postam na plataforma AVA e aí o aluno ele tem acesso. Os alunos que não têm acesso à plataforma, que não conseguem ter o acesso ao conteúdo virtual, ele pode passar na unidade, que lá ele vai ter acesso a esse material impresso. Então, O professor ele continua a elaborar material, ele continua a postar material para esses alunos, mas a aula que ele assiste no ambiente virtual é ministrada por outros professores, não especificamente aquele da escola. Mas eu entendi também aqui no intervalo que esse professor, além disso, ele passa as tarefinhas, o professor lá do José Décio, ele passa a tarefinha para os seus alunos, né, que pode ter acesso via aplicativo, e como pode ter acesso também via impressa, pegando lá na escola, né? Ou ele pode imprimir em casa e entregar na escola, ou ele pode corrigir e mandar via virtual, né, para o seu professor, que é o professor lá da sua escola, para o professor conferir, corrigir e, enfim, dar orientação para o aluno desse modo. Exatamente. O professor ele continua a postar o conteúdo e continua também a receber esse conteúdo. Certo. Esse controle do conteúdo, ele continua a ser feito pelo professor de cada escola. De cada escola. De cada escola. E aí, inclusive no CMEIs, também existe a entrega de material, a postagem de material no sistema, né, no AVA, assim como é entregue também o material para esses alunos impresso, que é elaborado, que é planejado por cada professor de cada unidade em coordenação com a diretoria. E o aluno, o estudante, ele tem acesso à AVA no horário mesmo do seu turno de aula. Se ele é matutino, ele tem acesso naquele horário matutino. Ele tem a flexibilidade de acessar o conteúdo também em outros horários. O conteúdo vai ficar à disposição desse acadêmico, desse educando, e ele poderá acessar também em outros horários. Agora você falou do CMEIs. O CMEIs é um centro, o nome quer dizer Centro de Educação Infantil, né? Eu não sei o que a sigla quer dizer, mas é assim, Centro de Educação Infantil. CMEI, Centro Municipal de Educação Infantil. Quer dizer, muita gente usa o CMEI para colocar a criança lá para poder trabalhar, né? Geralmente o CMEI funciona em tempo integral até por causa disso, né? Como é que está sendo feito isso durante a pandemia? O CMEI não está funcionando, não está recebendo a criança? Infelizmente, nenhuma das atividades acadêmicas presenciais, elas não estão acontecendo em razão da pandemia. Então, esses pais, né, que colocam criança de 6 meses a 5 anos, eles não têm hoje essa possibilidade. O CMEI também trata-se de uma das prioridades nossas para retorno, mas para isso nós precisamos também da questão da seguridade e segurança aos nossos servidores, auxiliares e professores. Então, infelizmente, nesse atual cenário, nós não temos essa atividade presencial. Tá, então não está tendo atividade, e como é que funciona então o CMEI? Porque às vezes a criança é muito pequena, né? Mesmo assim, os funcionários, os profissionais, eles estão atuantes? Como é que a Secretaria fez com esse pessoal? Manteve o pessoal do CMEI, ou demitiu, teve demissão? Não, todos os profissionais foram mantidos. Hoje, os administrativos estão trabalhando nas unidades para que conserve a unidade, o pessoal da limpeza cuidando também da limpeza, manutenção, a secretaria funcionando. Os educadores, obviamente, eles estão também fazendo planejamentos, eles estão postando conteúdo também, assim como no caso do ensino fundamental. Então, existe esse trabalho não presencial, mas tem sido feita essa postagem de conteúdos, materiais, planejamento também no caso desses educadores da educação infantil. Pois é, você falou aí que a Secretaria pretende construir, se não me engano, 19 CMEIs, escolas, justamente para atender todas as demandas de vaga e tal. Como é que você vai fazer isso? Tem dinheiro para isso? Hoje nós temos obras paradas, cerca de 13 obras,
que estão suspensas. Hoje de manhã, por exemplo, eu visitei uma obra ali no Grande Retiro, uma obra que está parada já há 8 anos. Então, assim como existem outras obras paradas, né, algumas até em fase avançada já, que nós pretendemos resolver problemas jurídico-administrativos e retomar essa obra. Nós pretendemos também entregar a expansão, né, de outros também CMEIs, mais de 10 CMEIs também que nós pretendemos fazer ainda no primeiro semestre, a expansão, ou seja, o aumento das vagas daquelas unidades, assim como a construção de 20 novos, né, desses 3 com recursos do governo federal e 17 com recurso municipal. Hoje nós temos um orçamento que, na nossa visão, comporta esse investimento. E investimento esse que é essencial, porque, como eu disse, nós temos hoje um déficit de vagas que precisamos atender. Então, é uma necessidade da comunidade, dos educandos, dos pais, e que nós temos que fazer esse investimento para que a gente possa suprir aí essa demanda. Pois é, uma coisa é a previsão orçamentária, outra coisa é a disponibilidade financeira. A pandemia não exigiu algum contingenciamento financeiro orçamentário por causa da redução de receita? Hoje, em razão até mesmo dessas aulas telepresenciais, a ausência do aluno na escola, nós não sofremos desse aumento. Até porque o servidor, o professor, em períodos de fechamento, de lockdown, ele estava em casa. Então não houve, pelo menos na secretaria, um aumento exponencial aí dos custos em razão dos equipamentos, álcool em gel, máscara, etc. Lógico que nós tivemos gastos com isso, mas não comprometeu a parte final da secretaria, que é o investimento pedagógico. E os repasses do governo federal? Porque muito recurso que vem para a educação vem de repasses, né? Do fundo de participação, das cotas, né? de verbas vinculadas que vem do governo federal e do governo estadual, não sei se vem. Mas do federal, com certeza. Merenda escolar, livro didático, essas coisas todas. E não sei se vem até para salário, porque parece que uma complementação de salário vem também do governo federal. E esses repasses estão tudo em dias ou tem sofrido atrasos? Não, hoje nós temos recebido esses recursos, né, do governo federal. Inclusive, o programa Kit Merenda só foi possível em razão desses repasses, né? Ainda que não tenhamos aulas presenciais, esse valor foi utilizado aí para a gente poder fazer com que chegue até as famílias, né? Que muitas crianças, em razão da sua condição social, elas se alimentam na escola. Então, em razão disso, e nesse período de extrema dificuldade, por muito desemprego, em razão dessa pandemia, nós tivemos, inclusive, possibilidade de implementar o kit merenda em razão desse repasse de recursos que não foi utilizado em razão dessas aulas não presenciais. Você falou assim, que as escolas elas investem em determinados recursos com certa autonomia. Existe assim algum repasse de dinheiro para as escolas administrar esse recurso e comprar o que elas necessitam especificamente? Sim, hoje existem 2 programas, né, que é o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, e o PAF, que é o Programa de Autonomia Financeira. PAF. PAF. De autonomia financeira. Programa de Autonomia Financeira Educacional. Tá, já diz. PAF. Tá, é o PAF. Tem o E também. PAF. PAF. Nós temos 2 programas que possibilitam esse repasse para que os gestores eles possam ter acesso a esse valor e atender aquelas necessidades mais urgentes. Então, descentraliza essa atividade da secretaria, faz com que esse diretor ele possa ter acesso a produtos, a serviços na sua própria região, fomenta o comércio local, fomenta a economia local e o diretor ele tem melhores condições de ser atendido de uma maneira mais rápida. Mas isso é um dinheiro para investimento ou para custeio também? Por exemplo, merenda escolar também? Para custeio e também para eventuais reparos, né? Então, o diretor ele tem essa autonomia para fazer essas aquisições dentro do mercado local e para que ele não tenha que depender sempre da secretaria, porque, obviamente, o trâmite burocrático ele é muito maior. Então, facilita da autonomia. Esse valor repassado ele é sistematicamente conferido, ele é auditado por meio de uma gerência também, que é a gerência de prestação de contas. Então, tudo que é adquirido, tudo que é gasto, nós recebemos na secretaria e é feita essa conferência por meio da gerência de prestação de contas. São valores pequenos, então, que estão dentro daquela faixa livre de compra, dentro de modalidade de convite, que são valores menores. Exatamente. Então, é legalmente autorizado e ele também pelos 2 programas
que possibilitam esse gestor de ter uma liberdade nessa questão. Liberdade essa que não o exime da responsabilidade e também dos critérios de legalidade. São 300 unidades, 300 diretores gastando dinheiro assim, não tem dor de cabeça, não? 372 unidades. É um volume grande de unidades, mas nós temos esse controle, essa gestão de uma maneira bem próxima, né? Isso faz com que a gente tenha ocorrência pequena de problemas. Mas, obviamente, onde existe pessoas, podem existir problemas. Mas a secretaria ela é muito vigilante nesse ponto. A nossa gestão ela é bastante próxima do diretor, em que pese ser descentralizado. Nós temos as regionais, nós temos a diretoria pedagógica, as gerências de prestação de conta e auditagem. Então, a incidência é bem pequena. Ok. Professor Wellington, muito obrigado pela presença aqui. Foi excelente, muito esclarecedor. Nossos parabéns para você e votos de que você tem uma excelente gestão. Afinal de contas, Goiânia merece um bom gestor, uma boa educação, né? Que as nossas crianças possam ganhar muito com a sua atuação lá, com a atuação da sua equipe. Imagine que todo mundo que está lá vai compor uma grande equipe, ou que você consiga compor uma grande equipe com outras pessoas, que enfim você avaliar que sejam necessários. Nosso desejo é que você tenha um melhor sucesso possível lá. Eu agradeço o convite logo quando cheguei. Como eu disse, hoje é meu 7º dia, né, de gestão. Então a gente, inclusive até com as siglas ainda, eu tô me ambientando em razão do pouco tempo, mas o objetivo é fazer um bom trabalho, sim, em prol da educação no município de Goiânia. Nós temos diversas necessidades, diversas prioridades. E a primeira delas é melhorar a qualidade da nossa educação, e para isso nós vamos trabalhar diuturnamente aí para conseguir esse objetivo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, boa noite. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, até a próxima, boa noite.